Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, por favor. Oh, aleluia. Nós vamos dar sequência ao capítulo 15 da nossa declaração de fé, que temos tido o privilégio, concedido pelo nosso pastor, a mim e ao pastor Wesley, de tão rica responsabilidade da gente entender aquilo que a gente crê, compreender aquilo que nós professamos, e como sempre eu falo, tudo que nós estamos vendo nesse livro, ele é plenamente pautado dentro das Escrituras, dentro da vontade de Deus, e eu creio que todos nós temos aprendido muito com essas lições que o Espírito Santo tem nos concedido. E o capítulo 15 fala sobre a verdadeira adoração. Cremos, professamos e ensinamos que a adoração é serviço sagrado, culto, reverência a Deus por aquilo que Ele é e por suas obras. Mateus 4,10 diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Até agora nós falamos sobre a introdução, sobre adoração individual, adoração coletiva. E na terça passada falamos sobre os símbolos, da adoração, o que compõe um culto, o que compõe o indivíduo quando ele se compromete a adorar a Deus. E hoje e na próxima terça, nós vamos falar sobre acho que eu posso usar a expressão, os dois principais motivos, ou portas, ou acesso, que nos fazem conhecer a quem nós adoramos. Porque é importante que a própria Bíblia nos impulsiona, quando ela diz que você tem que continuar conhecendo e continuar e prosseguir conhecendo quem é o nosso Deus. E nós precisamos conhecer quem nós adoramos. Nós não fazemos uma amizade com uma pessoa qualquer e já imediatamente vamos abrindo a nossa vida. As coisas vão acontecendo a partir do momento que você cria uma intimidade, que você conhece a pessoa que está do outro lado. Então, a oração, que é o que nós vamos falar hoje, e na próxima terça, eu creio que será assim, de tudo que nós falamos sobre adoração, o principal tema que é sobre o jejum. Jejum é algo muito importante para a nossa vida, para a nossa caminhada, a nossa consagração, a nossa abstenção, o nosso desligamento das coisas terrenas por um período, para que nós possamos consagrar a nossa vida a Deus. E a oração nada mais é do que nós falarmos com Deus. E a coisa mais incrível quando se fala de oração, eu não sei se os irmãos têm essa perspectiva, é que nós estamos sendo ouvidos pelo Criador de todas as coisas. Irmãos, isso é um privilégio que eu creio que a nossa mente humana não consegue compor isso. O Deus que nos fez, que rege todas as coisas, que faz o sol nascer, que faz a chuva que descer, que faz os ventos soprarem, Ele ouve a nossa voz. Isso já é um motivo para nós passarmos todos os dias das nossas vidas gratos a Ele. Porque além dele ouvir a nossa voz, Ele analisa aquilo que nós estamos falando e responde. Deus responde a nossa fala. Deus responde a nossa necessidade. Deus responde a nossa oração. Então orar é simplesmente falar com Deus. É você se expressar. É você se rasgar. Por mais, e obviamente, porque a própria Bíblia declara que Ele já sabe, porque Ele é onisciente. Deus não foi e nem vai ser, Ele é. E Ele conhece todas as coisas.
Mas nós precisamos partir de um princípio, só para que nós entendamos que ele não sabe de nada e ele precisa ouvir o que você quer contar para ele. Imagine se a minha filha jamais se abrir para mim, eu vou saber o que ela está passando, o que ela está precisando, o que ela está sentindo. Não, irmãos. Por isso que eu abro um parênteses aqui, não é um assunto, mas já que eu falei sobre a minha filha, o diálogo entre uma família é importantíssimo. Fale onde é que está a sua dor para o seu cônjuge, para o seu pai, ou os filhos para os pais, as insatisfações, para que o diálogo acerte a engrenagem, para que o Espírito Santo habite e realize a obra de Deus na nossa família. Então, oração é falar com Deus, é expor os nossos sentimentos, é conhecer o Senhor. Por quê? Porque quando você ora, quando você expõe, Ele responde, e você vai conhecendo o seu poder, o jeito que Ele age. Você vai entender, quando você tem intimidade com Deus, o porquê que Ele disse não. O porquê que uma porta Ele fechou, que você achava que era uma porta incrível, mas não é. Porque Deus não vê como nós vemos, Deus não pensa como nós pensamos, Deus não está na nossa perspectiva, Ele é eterno, e Ele tem algo muito melhor para a nossa vida. A primeira coisa que precisamos entender quando se fala de oração, é que a oração é um ato consciente, ou seja, nós não podemos simplesmente orar por orar. Não, eu vou orar hoje, porque se eu não orar, sabe aquela coisa que, como se fosse uma obrigação? Não, irmãos. A oração é coisa consciente. Eu vou orar, eu vou falar com Deus. Eu vou expor a minha vida para o Criador. Eu vou dizer para Ele onde é que está a minha dor, o que eu preciso, quais são os meus anseios, as minhas necessidades. Tem que ser uma coisa consciente, uma coisa inteligente, algo que você saiba o que você está falando. Por quê? Porque nós estamos nos comunicando com o Deus Todo-Poderoso. E a oração pode ser em forma de palavras, ou também nós podemos orar em pensamento, porque Deus sabe o que nós pensamos. Amém, irmãos? O diabo não sabe o que nós pensamos. Ele sugestiona, ele sugere, e como o pastor Paulo disse um dia aqui, com muita propriedade, ele sabe as nossas, né? Como é que fala? Os nossos sinais, mas coração, mente não. Por isso, cuidado com as caras feias. Viu, irmãos? Que ele pode sugestionar algo naquele momento na nossa vida. Mas ele não lê o nosso pensamento. Deus sim. Então nós podemos também orar em pensamento, em lugares que você não pode falar. Deus está sabendo o que você está pensando. Então a oração tem que ser um ato consciente. Eu vou orar. É como se você fosse se preparar para um grande momento da sua vida. Inclusive eu quero me comprometer de novo com a igreja, que na próxima terça-feira nós voltaremos a fazer nossa oração de meia hora pelo microfone. Amém? Vamos orar uns pelos outros, vamos ver que você tem uma necessidade, e vamos pegar essa meia hora, das 7h30 às 8h, para um momento de oração, de apresentar a nossa causa, a nossa história, as nossas ansiedades, os nossos problemas para Deus. Então é coisa consciente. É um momento em que você... Engraçado, quando a pessoa vai falar com uma pessoa, uma autoridade, né? Você vai de qualquer jeito, irmãos? Você nem entra em alguns lugares de qualquer jeito. Penso que vai falar, porque se falar alguma coisa que você compromete a sua causa, né? Pode virar contra você. E por que para Deus nós não fazemos isso? Você vai orar, você vai falar com Deus, é um momento único, seu, singular, poderoso, então tem que ser algo consciente, nós temos que saber o que é que nós estamos fazendo. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 5:17, que nós precisamos orai sem cessar. É ter a nossa mente, naquilo que nós aprendemos no domingo retrasado, na mensagem do nosso pastor, ter a nossa mente preenchida. Quanto? Só de manhã? Não.
Só à tarde? Só quando vier o problema? Não, irmão, a mente preenchida 24 horas por dia de Deus, em comunhão com o céu, na perspectiva ou naquela ansiedade boa, né? De que Deus vai fazer alguma coisa, Ele vai realizar um milagre, Ele vai te usar para alguma coisa. Porque nós precisamos ter essa consciência, às vezes, ao invés de nós ficarmos esperando somente Deus, não. O que Deus vai requerer de mim hoje? Que eu ore por alguém, que eu entregue uma palavra, que eu visite alguém? Porque nós só esperamos de Deus, mas nunca nos dispomos para Deus. Precisamos inverter um pouquinho a situação. Em vez de você acordar e falar que, Deus, hoje eu espero isso do Senhor. Não, o que o Senhor precisa de mim hoje? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então a oração, orai sem cessar, é estar com a mente preenchida. Eu tenho um exemplo que eu uso, não sei se é assim, quando vem na minha mente, porque a nossa mente, irmãos, você não controla a sua mente. Exatamente, você não controla a sua mente, você não controla os seus sonhos quando você dorme. Então quando vem alguma imagem, ou alguma sugestão na minha mente que ela não é de Deus, eu imagino que essa imagem seja um espelho. E imediatamente eu lanço uma pedra e o espelho quebra. E a imagem desaparece. É um exercício que eu faço e tem dado certo. E Deus tem me abençoado, porque a nossa mente não pode, porque tudo começa num pensamento que você alimenta. Você não pode alimentar aquele pensamento. Se ele chegou, o que a Bíblia faz? O que a Bíblia diz? Fugir do quê? Da aparência. Opa! Não é de Deus, é na hora, é pela raiz que tem que ser cortado da nossa vida. Então, orai sem cessar, ter a mente preenchida pelas coisas de Deus. Existem dois motivos, ou três, o autor colocou dois, individual ou privativo, né, e congregacional, mas eu vou incluir um outro que eu acho importante, que é o individual, o familiar e o congregacional. Na minha opinião, o mais importante, a oração, vamos dizer assim, não vamos colocar a escala de importância, que oração é oração, irmãos, em qualquer lugar. Mas, só para que a gente entenda, ninguém dá o que não tem. Então a oração, na minha visão, mais importante é a individual. É você e ele. Para depois você ter algo para dar para a sua família, e a sua família ter algo para dar para a igreja. Então você tem que ter a sua vida particular com Deus de oração. É bom orar aqui com a esposa? É maravilhoso e é necessário. É bom você pegar a sua família à noite e orar? É bom, é necessário. Mas você precisa ter a sua vida de oração. O seu particular, você e Deus. Então, oração individual, oração familiar e oração congregacional, quando nós oramos aqui na igreja, apresentando a Deus a nossa gratidão, a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito, e também apresentando a Ele as nossas petições. Mateus 6, do 5 ao 6, a Bíblia diz, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Nós precisamos, irmãos, ter uma consciência de que nós precisamos ser vistos por Deus. Muitas das vezes nós queremos fazer as coisas para ser visto pelos homens. Não. Nós precisamos ser olhados e aprovados por Deus. E é interessante que esse texto não está no plural. Ele fala, mas tu, quando orares, entra no teu
aposento e fecha a tua porta. Mais uma vez, enfatizando o que eu disse, que a oração individual é muito importante. E ora quem? Ao teu pai. Mas ninguém precisa ouvir a sua oração. Só Deus. E o próprio texto diz que é Deus que nos recompensa. É Deus que vai nos recompensar. Outra coisa importante quando se fala de oração, irmãos, nós precisamos orar crendo no poder de Deus. Não podemos orar simplesmente por fazer uma oração, não. Você vai orar pelo enfermo, você vai orar crendo no poder de Deus de restauração. Se Deus vai fazer ou não, é com Ele, mas nós precisamos orar com o poder de Deus, seja qual for a situação, crendo que na oração, no diálogo, na intimidade com Deus, há poder. Na vigília passada, eu falei para o Pedrinho, que aquele momento de que o pastor Juliano, inspirado pelo Espírito Santo, nos trouxe a buscar poder, irmãos, ali, meu Deus do céu, é isso que nós precisamos, poder para orar, poder para conhecer a Deus, poder para amar o próximo, poder para adorar o nome do Senhor, poder do céu, porque por nós mesmos, nós não iremos conseguir, se Deus não mandar o seu poder, nos fazer de novo, nos fazer entender as coisas do alto, nos fazer entender definitivamente que nós somos passageiros, a morte vai chegar. E o que nós temos feito com o nosso tempo? Domingo na escola dominical de manhã, a mordomia do tempo. Irmãos, como a gente erra com o tempo. De domingo para cá são só 2 dias, né? Segunda e terça. Eu tenho me policiado nisso. Como a gente desperdiça tempo. E quanto mais tem, mais joga fora. Ontem eu cheguei em casa e já fui para a sala, e a minha esposa e minha filha estavam lá vendo programa, e eu lembrei da escola dominical. Aí eu peguei, você não precisa falar, não precisa achar que você é o santo, que ninguém é santo. Falar, agora eu vou me recluir, porque não, irmãos. Eu saí de fininho, fui para o meu quarto, e fui lá no meu computador procurar uma mensagem de Deus. Daqui a pouco eu voltei lá na sala, a televisão estava desligada. Aí eu sentei, nós oramos, colocamos os assuntos do dia em pauta, enfim, resolvemos os problemas que têm que ser resolvidos. Fuja. Se nós não policiarmos, a gente desperdiça o tempo com coisas que não estão nos levando para o céu, não está edificando a nossa vida. Vai orar. Às vezes pagando para ir para o inferno. Amém, irmãos? Orar é importantíssimo. Ora você. Busque a Deus, clame a Deus, e Deus vai responder a nossa oração no tempo dEle, no momento dEle, e quando Ele responde com maestria, com majestade, com poder, com soberania, Ele nos surpreende quando Ele responde a nossa oração. Tiago diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, e aqui a gente poderia fazer um outro estudo, né, com essa palavrinha justo, mas, para a gente enxugar, a gente vai dizer que é aquele que está buscando a Deus. Tem pessoas que não têm compromisso nenhum e quer que Deus faça. Vive uma vida desregrada e quer que Deus faça. E Deus é tão bom, que tem hora que Ele até faz. Mas geralmente não faz. Então, oração feita por um justo, por quem conhece, por quem está orando consciente, com poder, com graça, pode muito em seus efeitos. E agora a gente vai lembrar um pouco, porque às vezes a gente acha que não tem nada que orar. Eu vou orar por quem? Então o autor aqui nos dá uma vez explicado o que é oração, nós entendemos muito bem o que ela é, ele vai nos levar agora a um caminho de que esses caminhos que ele elenca aqui, se nós orarmos por esses momentos em que vamos falar, é tão interessante que, quando você ora por essas pessoas ou por esses acontecimentos,
o próprio beneficiado somos nós. Eu comecei a trabalhar 4 meses em um lugar que para mim foi uma experiência, foi uma revolução na minha vida profissional, e Deus tem me honrado muito. E quando eu cheguei lá, a pessoa que me passou o cargo falou, olha, aqui você vai ter um monte de problema. Eu sou gestor predial de um lugar de 448 unidades. E é muito morador, e você vai ver, olha, você não vai aguentar. Só que a Bíblia diz que a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Para encurtar a história, para que o nome do Senhor seja glorificado, eu chego lá e oro. Quantas reclamações? Nenhuma. Muito pelo contrário, para a glória de Deus, tem vindo elogios pelo meu trabalho, por aquilo que nós temos feito, e Deus faz isso. Eu falo, Deus, traga à minha porta o que eu tenho que resolver, como é a minha função. Agora, picuinha daqui e de lá, eu não quero resolver isso, que não é a minha função. E aqueles que disseram que eram os moradores mais complicados, são meus amigos. Porque entram na minha sala e dá de cara na minha mesa com 2 Bíblias gigantes, que eu faço questão de deixar lá aberta, para saber que ali quem manda não sou eu. Quem manda ali é Deus. E Ele tem feito coisas grandes e sobrenaturais. Então, quando você ora por algum episódio, que nós vamos falar aqui agora, nós mesmos somos beneficiados com isso. Primeiro, oramos pelas nossas famílias, pelos nossos pastores e pelos nossos líderes. Você quer uma igreja bagunçada? Você quer uma igreja que não cumpre a palavra de Deus? Não. Então nós precisamos orar o quê? Pelos líderes da nossa igreja, pelos nossos pastores, obreiros, para que o Espírito Santo transforme, para que o Espírito Santo não os deixe desviar, para que o Espírito Santo não os deixe aceitar propósitos que não são de Deus, para que a liderança continue pautada dentro da palavra de Deus. E a nossa família é a mesma coisa. Ore pela sua família, individualmente. Ore pela sua esposa, pelo seu esposo, pelas suas filhas, pelos seus pais. Ore por eles, para que Deus faça um milagre, para que Deus intervenha, para que Deus realize, e você será beneficiado. Por quê? Porque o ambiente onde você estiver vai ser um ambiente de paz, de Deus, de alegria, de poder. E nós mesmos seremos beneficiados. Atos 12:5 diz, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Deus. Oremos pelos nossos missionários, irmãos. Eu não sei se os irmãos param para pensar, às vezes eu paro em casa e fico viajando na mente, como que é difícil você deixar o seu conforto. Eles pagam o preço. Eu fui aquela oportunidade com o pastor para a Argentina para levar uma família de missionários que iriam ficar lá na Argentina. Muda tudo. Adaptação. Ore para que Deus sustente. Porque Deus está preocupado com almas. E aonde essas famílias, ou esses homens, ou essas mulheres são levados, é porque existem vidas sofrendo. E Deus está levando a gente lá para quê? Para salvar, para dar esperança, para tirar a dor. Mas eles pagam um preço. Nós ouvimos tantas vezes testemunhos aqui de pessoas que não tinham comida, que não sabia como que ia pagar as contas da sua igreja, e Deus enviou, Deus provisionou, Deus fez, por quê? Porque existe alguém orando, intercedendo. A oração intercessória é a mais poderosa que tem, porque ela não é egoísta. Ore pelos outros, irmãos, e Deus vai te abençoar. Interceda por essas famílias que estão no campo missionário, levando o evangelho, orando por pessoas e fazendo a obra de Deus. Efésios 6, 18 e 19 diz, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Aleluia. Orar em um momento tão difícil que não é só o Brasil, não, irmãos.
O mundo está em crise. O mundo está em crise. Só que as notícias não podem ser abertas, senão vira um caos. Orem pelas autoridades constituídas. Porque se houver paz na cidade, a própria Bíblia diz isso, onde há paz, onde no coração do rei, das autoridades, das pessoas que governam, que mandam, tiver paz, o país terá paz, a cidade terá paz, seu bairro terá paz. Precisamos orar por essas autoridades, para que elas reconheçam, para que elas se rendam a Cristo. Se vai acontecer ou se não vai, não está na nossa intervenção isso, nós oramos. Paulo diz que um prega, o outro rega, mas quem dá o crescimento, o convencimento é Deus, é o Espírito Santo que faz a obra. Mas precisamos orar por essas pessoas que constituem as autoridades da nossa cidade, do nosso país e dos outros países também. 1 Timóteo 2, 1, 4 diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Orar pelos enfermos. Quantas pessoas estão sofrendo com dores? Dores que incomodam, não são dorzinha de cabeça que daqui um pouquinho passa. São dores que incomodam. Às vezes não são só dores físicas, mas são dores espirituais, dores sentimentais, dores da alma. Nós temos o poder que liberta essas pessoas, irmãos. Nós precisamos orar. A Bíblia diz, Tiago 5, 14 e 15, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Orar pelos presos. Você lembra de orar pelos presos? Eu confesso aos irmãos que acho que raríssimas vezes eu orei por eles. Por que nós não oramos, irmãos? Eu nem imagino como deve ser o ambiente no lugar onde eles estão. Orar para que o Evangelho entre, eu sei que já existe lá, mas para que o Espírito Santo faça uma grande obra nesses corações. Quantos pastores, missionários, que nós ouvimos testemunhos que participaram desses lugares, se converteram lá. A sociedade não dá chance, mas Deus dá. A sociedade põe à margem, mas Deus recupera. E o que importa não é o que a sociedade pensa, é o que Deus pensa a respeito, são almas. Jesus também morreu por eles. Independentemente do que eles fizeram ou deixaram de fazer. Ah, pastor, não é com o senhor, né? Nós ouvimos muito isso, né? Quando nós vamos defender ou falar do amor de Cristo para alguém que está preso, e você se depara com uma pessoa, vamos supor, vai que perdeu um filho por causa de um preso, a pessoa fala, não foi você, né? Mas cadê o amor de Deus? O perdão pleno, o perdão real. São homens e mulheres que têm almas, que nós precisamos ir, sair do conforto nosso, e pedir a Deus, me dê estratégia para ganhar almas, estratégia para esses lugares, estratégias para anunciar a sua salvação. Hebreus 13, 3 diz, lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. É fazer o exercício da empatia, né? Se colocar no lugar da outra pessoa. Se você fosse um enfermo, o que você gostaria de que alguém fosse falar com você? Se você fosse um preso, você gostaria de ouvir falar de Jesus? Um exercício muito bom, se colocar no lugar da outra pessoa.
orar por diversos tipos de milagres, pois Deus, Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Não desista de orar por aquilo que você acha que é impossível. Deus pode. Ele é Deus de milagres, mas Ele quer ouvir a sua oração. Ele quer ouvir pela sua voz que você crê, que você não duvida, que você não murmura. Onde eu tive um episódio em casa, eu falei para minha esposa, agora é a hora de falar, Jó. Eu falei para ela, amor, é agora. Porque lá na igreja, com orquestra, uma delícia. Já Deus me deu. É lá. Eu falei para ela, é agora. Eu peguei e saí da cozinha, porque ela ficou meio brava comigo na hora que eu falei isso para ela. Eu vi um episódio, lá ela foi e falou, opa, falei para ela, opa, cadê o Jó? Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É agora, eu falei para ela. Na minha opinião, ele está errado. Deus deu, quem tirou foi o diabo. Quem tirou foi o diabo. Não foi Deus que tirou, não. Naquele caso ali, quem estava tirando foi o diabo. Amém, irmãos? Aí eu saí da cozinha, fui para o meu quarto, fiquei quietinho. Daqui um pouquinho, sabe o que eu ouço dela? Louvor. Começou a cantar e as coisas se resolvem. E as coisas se resolvem porque Deus pode. Nosso Deus é Deus de milagres. Mas você precisa orar. Conta para Ele a sua impossibilidade. Conta para Ele a sua necessidade. A Bíblia diz em Apocalipse 5:8, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 8, 3 e 4. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Oração é um hábito que nós precisamos priorizar nas nossas vidas. Nós nos dedicamos para realizar tantas coisas, às vezes nos cansamos, e para orar, dói o joelho, dói as costas. E outro, irmãos, não tem posição aqui para você orar. O que tem posição é do nosso coração inclinado, grato a Deus, reconhecendo a sua grandeza, a sua soberania e o seu poder. Eu encerro com algumas situações que a oração faz. Primeiro, a oração nos coloca em sintonia com Deus. Quando oramos para que a vontade de Deus seja feita, começamos a ver as coisas como Deus vê. Mateus 6, 9 e 10, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração nos libera perdão. Quando confessamos nossos pecados e perdoamos outras pessoas diante de Deus, Ele nos perdoa e liberta da culpa do pecado. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A oração nos cura, a oração nos fortalece, a oração derrota o nosso inimigo, porque às vezes nós queremos lutar contra pessoas ou contra situações com a nossa força. Deixa Deus agir, deixa Deus realizar, deixa Deus fazer, porque Ele sabe o que Ele está fazendo, e a oração nos liberta do poder do pecado. Quanto mais perto de Deus, nós estaremos muito mais fáceis
muito mais fácil para detectar aquilo que não vem do Senhor e nem querer ter curiosidade de ver o que está do outro lado. Nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos ter momentos individuais e familiares, porque na igreja nós já fazemos, mas precisamos orar mais. Eu me comprometo com Deus, eu espero que você também se comprometa a partir de hoje, a orar mais. Orar, irmãos, busque a Deus, deixa de fazer algumas coisas e vai para a oração, e você vai ver o que Deus é capaz de realizar. E eu vou dizer algo para você de experiência própria, às vezes Deus nem resolve o seu problema, mas Ele te dá uma paz no meio do vale, que não tem preço, uma convicção de que Ele está do seu lado, como o salmista diz, mesmo que eu estiver andando pelo vale da sombra da morte, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele está do meu lado, mas só consegue perceber quem tem intimidade com Ele, quem sabe o que Ele é, o que Ele é capaz de fazer, o que tem a plena consciência que Ele está no barco. Enquanto Ele está no barco, a tempestade está alta, vai orando, porque no momento dele Ele se levanta e acalma os ventos, sossega a tempestade e você segue em bonança, glorificando e exaltando o seu nome. Amém? Então, próxima terça, nós voltaremos. Nós já estamos orando, obviamente, toda terça, a gente chega aqui mais cedo, ora, mas nós vamos fazer aquela oração que nós fazíamos pelo microfone, orar pela sua vida, impor as mãos sobre a sua cabeça. Eu creio que nós veremos grandes sinais, prodígios e maravilhas da parte de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento e vamos incluir o Adsalom Libaino de Almeida, de 36 anos, Brasília, Distrito Federal, e a Nádia Cristina da Silva, 51 anos, Jundiaí, São Paulo. São duas vidas que se decidiram pelo nosso site a Jesus nesse dia. Amém? Vamos orar e após essa oração estaremos adorando a Deus com o hino 577 da nossa harpa cristã, e você tem o privilégio de entregar. A mãe da Gertrudes levou um tombo, caiu da escada e se machucou. Chamaram SAMU, tudo, levaram para o hospital, mas ela já tem casa, quebrou as vértebras. Então peço oração por ela. Amém. Vamos orar. Cláudia. Amém. Vamos orar. E Deus pode fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Esse é o seu momento de falar com Deus. Pai, nós te agradecemos, porque muitos gostariam de ter esse entendimento. Não é um entendimento nosso, mas é um entendimento que o Espírito Santo tem nos concedido, Pai. De termos diálogos com o Criador, o sustentador de todas as coisas, o Deus que nos criou e tem prazer em ouvir a nossa voz. Todo pai tem prazer de ouvir a voz do filho, conversando, pedindo, expondo, dizendo que está bem, que está crescendo, enfim, Senhor, é um diálogo como um diálogo comum. Nos dê essa capacidade de compreender isso, que nós estamos falando com o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Alcança o nosso coração hoje à noite, para que ele seja um coração que ore, um coração que interceda pela família, pelos missionários, pelos líderes religiosos, pela nossa igreja, pelas autoridades constituídas, pelos presos, pelos enfermos. E na oração nós encontraremos poder, libertação, perdão, graça, revelação, oh, aleluia, portas abertas, cura, salvação. Louvado seja o teu nome, Pai, por esta atitude que o Senhor nos deixou, de falar com o Senhor, de buscar a tua face, de expor a nossa necessidade, Pai. Nós queremos orar por essas duas vidas que se entregaram, que se decidiram por Jesus nesse dia, que a tua mão as alcance, as liberte, as santifique, que elas sejam direcionadas para um ambiente onde a tua palavra é pregada, onde o Espírito Santo possa transformá-las para uma nova história, um novo recomeço, um novo caminhar com o Deus Todo-Poderoso, Pai. Abençoa também a petição da irmã
irmã Heloísa, a petição da irmã Ana, Senhor, que expuseram as suas petições hoje à noite, o Senhor as ouviu, e cada coração que está aqui hoje à noite, pela internet, que carece, Senhor, da intervenção divina, do teu poder, da tua graça, da tua revelação, Pai, supra a nossa necessidade, provisiona aquilo que tem que ser provisionado, meu Pai, tu és a fonte de todas as coisas, nós cremos no teu poder, nós cremos na intervenção do céu, Pai, intervenha sobre a nossa história, sobre a nossa família, sobre a nossa causa hoje à noite, Senhor, realiza um milagre sobrenatural, Pai, nos faz entregar tudo no teu altar, Pai, deixando tudo em oração no teu altar, porque o Senhor sabe de tudo, o Senhor pode tudo, Senhor, e a tua palavra diz, onde nós lemos hoje à noite, que se nós orarmos ao Pai em oculto, o Deus que está em oculto, é Ele que recompensa, é Ele que realiza, é Ele que abre as portas, ó Pai, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, e a Ti todo o louvor, que as nossas atitudes sejam reconhecidas pelo Senhor, que nós possamos viver para o louvor da sua glória. Recebe o dízimo, a oferta do teu povo hoje à noite, Pai, e capacita aqueles que administram esse dinheiro, para que saibam com sabedoria administrá-lo para o bem uso na tua obra. Nós te louvamos por esse momento, recebe a nossa oração, a nossa adoração e o nosso louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém.